É prova de uma mente baixa o fato de querer estar em concordância com as massas, ou com a maioria, simplesmente porque a maioria é a maioria. A verdade não muda porque a maioria das pessoas acredita nela ou não. O que você faria se os governos americano e britânico revelassem que seus programas secretos de OVNIs desclassificariam o material dos respectivos arquivos nacionais de cada nação? E se você descobrisse que políticos importantes, como o ex-presidente da maioria da Câmara Americana, Harry Reid, haviam alocado 22 bilhões dos dólares dos contribuintes para pesquisas sobre OVNIs, e que o ex-conselheiro-chefe de Obama, reconhecido pedófilo John Podesta, pediu abertamente a divulgação de OVNIs em diversas ocasiões públicas desde 2002, ou que a própria Hillary Clinton pediu a divulgação de OVNIs durante suas promessas de campanha presidencial de 2015. Você acreditaria nessas afirmações ou permaneceria cético? Com a declaração pública de 23 de julho de 2020 do Pentágono de que veículos de fora do mundo, não fabricados nesta terra, foram mantidos em segredo durante décadas, essa questão se tornou extremamente importante. Grandes formadores de opinião como Joe Rogan, Tucker Carlson e até mesmo Russia Today promoveram a causa da divulgação alienígena nos últimos anos e com o anúncio mais recente do Pentágono, o fascínio pelos homenzinhos cinzentos se espalhou como um incêndio. Mas quem está jogando esse jogo? Nas últimas décadas, a pesquisa de OVNIs patrocinada pelo governo tem sido em grande parte impulsionada pelo trabalho de subcontratados privados, como a Bigelow Aerospace, fundada pelo bilionário especulador imobiliário Robert Bigelow, tendo aderido recentemente ao novo movimento espacial, ou seja, um cavalo de Troia anti-Estado-nação, projetado para promover um modelo privatizado de financiamento espacial movido pela tecnocracia, ao lado de outros bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos e Sir Richard Branson. Bigelow alocou grande parte de sua fortuna para a criação de organizações como a National Institute for Discovery Science, que sempre trabalhou de forma privada com governos e a academia. Uma das maiores ferramentas de Bigelow foi o senador Harry Reid, que não só recebeu generosos fundos de campanha do bilionário entre 1998 e 2009, mas também alocou dezenas de milhões em fundos de defesa nacional para sua empresa a partir de 2007. Como o New York Times revelou em 2017, foi com o apoio de Bigelow que Harry Reid liderou a criação do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais do Pentágono, dedicado à identificação de ETs. Em 2014, a força criativa que impulsionou a causa da divulgação de OVNIs assumiu a forma de uma organização muito estranha, chamada To the Stars Academy of Arts and Science, administrada por agentes da inteligência, CIA, usando um recorte de papelão de Tom DeLonge, ex-líder vocalista da banda punk Blink. O baterista dessa banda, por sinal, é casado com uma das irmãs Kardashian. E ele, que era um mero desconhecido, entrou no spotlight. Agora está sobre todas as visualizações, fazendo com que então suas incursões extraterrestres sejam muito mais divulgadas. A To The Stars despejou milhões de dólares em projetos culturais, educacionais e de lobby impulsionados por livros, filmes e documentários na causa da elevação da consciência global em preparação para a nova era de divulgação de OVNIs.
Através de uma série de reuniões, logo foi conectada a um grande grupo de funcionários do governo dos Estados Unidos, da CIA ao Departamento de Defesa e a Lockheed Martin Skunk Works. Esses eram os caras envolvidos nos programas secretos do governo que tratavam desses assuntos. Algumas das figuras obscuras afiliadas ao To The Stars e apresentadas no site do grupo incluem um ex-diretor de operações da CIA, ex-secretário adjunto da Inteligência de Defesa, ex-diretor de Informação de Tecnologia da Casa Branca e ex-chefe do Departamento Antibiológico da CIA e Programa de Armas. Tanto Podesta quanto a Bigelow Aerospace também trabalharam em estreita colaboração com o estranho grupo da DeLonge nos últimos 6 anos. Bigelow não é o único bilionário que alocou suas vastas fortunas à causa da verdade sobre os OVNIs. O projeto Rockefeller. Em 1993, a iniciativa de divulgação foi criada por ninguém menos que o financista Lawrence Rockefeller, quarto filho do fundador da Standard Oil, John D. Rockefeller Jr. A iniciativa teve um duplo propósito: unir todas as maiores organizações de pesquisa de OVNIs da América sob uma organização guarda-chuva que foi prontamente realizada dentro de um ano e fez um lobby massivo junto à administração Clinton para desclassificar milhões de documentos, o que foi feito em 1994, revelando pouco mais do que montanhas de testemunhos anedóticos e correspondências. Durante o apogeu da iniciativa Rockefeller de divulgação de OVNIs, os Clinton ficaram no rancho de Lawrence Rockefeller, no Wyoming, período em que um dos primeiros recrutas para a missão de divulgação foi o chefe de gabinete de Clinton, John Podesta. Podesta começou a tornar público pedidos para divulgação de OVNIs em 2002 e continuou a trabalhar com figuras como Bigelow e To The Stars Academy nos 18 anos seguintes. Os pesquisadores Brad e Cherry Steiger notaram o estranho entusiasmo de Lawrence em financiar tanto a divulgação de OVNIs quanto a pesquisa psicodélica. Esse fato foi exposto em Conspiracies and Secret Societies de 2012, onde os autores escreveram. Lawrence também financiou a Green Earth Foundation, liderada por Terence McKenna, que viajou pelo mundo coletando plantas psicoativas que lhe foi permitido cultivar no Havaí. McKenna teorizou que as culturas aborígenes usaram essas substâncias para induzir uma ligação psíquica com extraterrestres. A Fundação Potencial Humano foi financiada principalmente por Lawrence Rockefeller, que incentivou o estudo de paradigmas religiosos e psiquiátricos psicológicos alternativos. Da mesma forma, Lawrence cooperou estreitamente com a Fundação BSW, liderada pelos ricos nova-iorquinos Sandra Wright Rotem e Bootsy Galbraith, que partilharam a sua crença de que os ETs são benevolentes e vieram para ajudar a espécie humana a ascender na escala evolutiva mais rapidamente. Durante os anos de Clinton na Casa Branca, Lawrence Rockefeller recrutou um biólogo fisiculturista chamado Stephen Greer para se tornar o controlador do Disclosure Project, que fornece seu vale-refeição até hoje. Greer deu milhares de entrevistas promovendo a narrativa de que os projetos Apollo Lunar na NASA foram interrompidos em 1972 simplesmente porque os alienígenas que estão estacionados na Lua há eras não queriam que a verdade vazasse, mas foram pelo menos gentis o suficiente para nos deixar manter a tecnologia que nos deram anteriormente em Roswell na década de 50. Se você acredita na narrativa de Greer, que fica muito mais maluca aos poucos, eu prometo, então o pensamento criativo humano, na verdade, não é tão especial quanto as forças obscuras que controlam o governo e queriam que você acreditasse, já que a tecnologia espacial só existe porque roubamos coisas de ETs.
praticamente qualquer admiração inspirada pela criação universal ou pelo poder da mente humana para descobrir essa criação, com o efeito de tornar a vida melhor através do progresso científico e tecnológico, seria facilmente eliminada dessa perspectiva. Basta receber dos ETs. A partir dessa mentalidade, a ideia de conhecimento avançado ou progresso tecnológico se torna apenas outro tipo de conhecimento secreto para algum culto de estilo gnóstico com um grupo seleto dotado dos poderes do conhecimento secreto. Nesse caso, se refere àqueles que têm acesso à comunicação com alienígenas e usar sua tecnologia. Uma grande parte do trabalho Disclosure Project de Greer foi dedicada à investigação de círculos nas plantações, os crop circles, que foram registrados pela primeira vez no início da década de 70 na Grã-Bretanha e que têm a característica peculiar de se tornarem cada vez mais bem executados e complexos ao longo de 5 décadas. A WorldSideKick.com relatou que os primeiros círculos reais das plantações não apareceram até a década de 70, quando os círculos simples começaram a aparecer no interior da Inglaterra, atingindo um pico nas décadas de 80 e 90, quando foram produzidos círculos cada vez mais elaborados. Bem, minha pergunta é: se raças alienígenas transcendentais, viajando a uma velocidade superior à da luz, têm deixado mensagens codificadas para nós, então por que é que as suas capacidades artísticas teriam melhorado tão dramaticamente ao longo de alguns anos? MK Ultra e OVNIs. E a maioria das pessoas conhece a operação de lavagem cerebral em massa financiada pela CIA e o MI6, conhecido como MK Ultra, que foi lançado em 1953. Mas poucas pessoas reconheceram a conexão entre o MK Ultra e a ascensão do movimento OVNI, que cresceu em massa ao longo de todo o mundo, junto com a Guerra Fria. Pois é, como você acaba de perceber, como sempre, temos muito o que conversar. Que tal colocarmos uma ordem nesse assunto, mantendo os pés firmemente no chão, para que a tal revelação do tipo false flag ou bandeira falsa em andamento não te engane da mesma forma que, infelizmente, acontecerá com boa parte das massas. O projeto é antigo, mas a forma como executarão suas próximas etapas facilmente convencerão os leigos e desconhecedores das verdades mais profundas. É por conta desse tipo de articulação de mentiras e implantes que a humanidade acredita no que lhe contaram como sendo a nossa história oficial, seja na área da religião, política, geopolítica, economia, sociocultural e agora na revelação sobre os segredos sobre os outros mundos. Visando de apresentar esse e outros assuntos conectados com o momento atual, é que eu preparei 3 aulas ao vivo totalmente gratuitas. Conheça agora esses 3 temas. Aula 1 de 3. As raízes anglo-americanas do Deep State. Embora muitas pessoas achem fácil destacar os Estados Unidos como um império intrinsecamente maligno que sempre se esforçou para substituir o Império Britânico como hegemonia da Terra, há uma luta dialética e histórica muito mais rica em jogo. A lição que será transmitida é que a Revolução de 1776 nunca foi sobre chá, impostos ou os direitos de defender a propriedade, como muitos historiadores revisionistas escrevem desonestamente ao longo de muitas gerações. Foi antes um assunto internacional que deu origem a um sistema de economia política que valorizava não a adoração do dinheiro, mas sim os poderes inerentes da razão criativa localizada nas mentes de todos os cidadãos. Este recurso potencialmente infinito, ou recurso que cria todos os outros recursos, só é expresso se os cidadãos de uma nação tiverem oportunidade, meios, esperança e inspiração para expressá-los. Ao compreender toda essa história, seremos capazes de entender e enxergar o quanto agora estamos no fluxo oposto e o que fazer para recuperar o fluxo ideal. Aula 2 de 3. A guerra contra a humanidade.
A mente genocida do Dr. Ezequiel Emanuel é a ciência dos limites e as origens anglo-eugênicas do transhumanismo. O campo de batalha pela vida e a mente humana que nos preparou para a hiperrealidade alienígena, a não-ficção de H.G. Wells, programação preditiva e a conquista mental da América e do mundo. Aula 3 de 3, a próxima bandeira falsa. Colocando a conspiração OVNI em um adequado contexto ao revelar seus articuladores atuais. As revelações que conduzirão à farsa da invasão alienígena. Para quem é e para quem não é o curso O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. Eu prometo altas emoções e grandes revelações nessas 3 aulas e estou certa de que, de forma alguma, você irá querer ficar de fora. Então se inscreva no link ou clique no botão. Eu te enviarei os detalhes por e-mail. Até breve e ao vivo!